Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 3. Esta manhã, com a graça de Deus, nós vamos descobrir o capítulo 3 e 4 de 2 Samuel. E como são dois capítulos, eu gostaria de fazer leituras selecionadas aqui do texto e já explicando o que está acontecendo aqui para a gente entender a narrativa que está acontecendo nesses dois capítulos. Lembrando que Saul está morto. No final de 1 Samuel, ele morre. Davi, ele começa a reinar em Hebron, só que ainda tem um filho de Saul reinando, ou pelo menos tentando reinar, que é um sujeito chamado Isbosete. E aí nós temos agora o fim desse levantar-se contra o reinado de Davi. E aí vai acontecer o seguinte, irmãos, capítulo 3, vamos lá, eu vou falando os versículos que nós vamos lendo, já vou explicando. E aí, na última leitura, é que eu vou falar qual vai ser a última leitura, que é o final do capítulo 4, e aí a gente fala essa palavra do Senhor, e aí nós oramos após a última leitura. Mas o capítulo 3 começa o versículo 2 falando da família de Davi, e como a família dele estava crescendo. O verso 2 diz assim, só a primeira frase diz, Davi teve filhos em Hebron, e aí vai listar as 6 mulheres de Davi aqui, e os seus respectivos filhos. E aí, meus irmãos, o sujeito mais importante de Israel aqui no reinado de Isbosete é um sujeito chamado Abner, como a gente viu com o pastor Rafael semana passada. E Abner, ele foi acusado por Isbosete de dormir com uma mulher chamada Rispa, se vocês verem o verso 7, que era uma das concubinas de Saul. E isso dava a entender que quando você dormia com a mulher do rei, você talvez passasse a mensagem de que você queria tomar o trono. Essa não era talvez a intenção de Abner, mas ele foi acusado pelo filho de Saul, Isbosete, sobre isso. Ele se revolta contra Isbosete e Abner então muda de lado. Ele vai falar com Davi e ele fala: Davi, agora eu vou passar todo o reino de Israel para você. Ele era muito influente, basicamente se ele mudasse de lado para Davi, quase todo o povo o seguiria. E o filho de Saul aqui ficou com medo dele. E aí ele faz um pacto com Davi, no restante do texto, e o verso 21 diz assim, capítulo 3, verso 21, fala: Então Abner disse a Davi: Eu me levantarei e trarei ao rei, meu senhor, todo o Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejares. E assim Davi dispensou Abner, e ele foi embora em paz. O que acontece a seguir é uma vingança pessoal. Joabe, ele é parente de Davi, ele é um general de guerra de Davi. Joabe, ele soube que Abner foi ter com Davi e que Davi deixou ele ir embora em paz. Ele fica indignado porque Abner tinha matado seu irmão. Você vai ver isso no versículo 30. O que Joabe faz? Ele vai lá e mata Abner. Joabe mata Abner por vingança própria ao seu irmão, isso do verso 22 até o verso 30. O verso 30 fala: Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado o irmão deles, Asael, na batalha de Gideão. O que vem depois é Davi lamenta. Ele não só lamenta, mas ele lança uma imprecação contra a família de Joabe. E assim termina o capítulo 3, basicamente. Davi chora, Davi está fraco. Verso 39 fala que está fraco por conta de Joabe e sua família. E o capítulo 4 todo é sobre uma coisa só: a morte de Isbosete. Então, dois generais, se vocês verem o verso 5, Recabe e Baaná, eles se levantam, vão lá, matam Isbosete e levam a cabeça. Isbosete morre muito parecido com seu pai, Saul, e Isbosete, ambos foram golpeados na barriga e tiveram a cabeça decapitada. Eles decapitam Isbosete e levam a cabeça para Davi. Davi fica indignado com isso. O verso 9 até o verso 12 a gente vai ler agora para encerrar. Diz assim, 2 Samuel 4:9. Mas Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita: Vive o Senhor, que livrou a minha alma de toda angústia. Se ao que me veio dizer, Saul está morto, pensando que dava boas notícias, eu logo apanhei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia, com muito mais razão, quando homens cruéis matarem um homem justo em sua casa,
sobre a sua cama. Não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos e vos exterminar da terra? Então Davi deu ordem aos seus servos, e eles os mataram, e cortaram-lhe as mãos e os pés, e os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no sepulcro de Abner em Hebrom. Esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és bom, Tu és a bondade em si mesmo, e tudo que é bom na criação é porque deriva e está de acordo com o Senhor, a sua vontade e a sua palavra. Senhor, estamos nós aqui cheios de pecados, de angústias e misérias, cheios das preocupações deste mundo, como nós vemos hoje em Mateus 6, buscando tudo menos o Teu reino e a Tua justiça. Mas é o Senhor que juntou Israel aqui, é o Senhor que congregou o seu povo de todos os nossos lares para falar conosco através de vasos quebrados e imperfeitos, tão carentes quanto da sua graça e da sua palavra, mas o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. É isso que nós te pedimos neste momento, que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós, e que a sua boa mão esteja sobre nós para o nosso bem. E esse bem é nos reduzir a nada e moldar Cristo na vida de cada um de nós. Fique conosco, Senhor, nós sejamos diante de Ti em temor, tremor e grande fraqueza, e que o Senhor nos conceda arrependimento e fé pela palavra que será exposta diante de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto diante de nós vai nos ensinar muito sobre a ética do reino, como Davi se porta diante de Abner, diante de Joabe, diante de Isbosete, diante desses dois generais que mataram Isbosete. E vai nos ensinar muito da ética, do comportamento esperado do reino de Deus. O comportamento de Davi, ele vai ser exemplo ou não, ou mau exemplo, de acordo com a sua conformidade à palavra de Deus. Então o sermão hoje é sobre a ética do reino, como você tem se comportado, o que você tem feito para agir de acordo com o cidadão do reino. E portanto, como pregar um sermão sobre ética e sobre moral sem ser um sermão moralista. Eu gostaria de começar então acabando com a moralidade e dizendo uma tese bíblica para vocês, que é o seguinte: quanto mais moral você for, se você tiver só moral, mais longe de Deus você vai estar. Eu vou repetir, a Bíblia vai ensinar, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, é que se você tem só moralidade, se você tem só ética, se você é uma pessoa muito comportadinha, muito bonitinha, muito boazinha, você não faz mal a ninguém. Quanto mais moral você for, contraintuitivamente, mais longe de Deus você vai estar. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Para a gente entender muito da má teologia moderna, a gente precisa voltar para uma figura muito importante, que eu faço só um minutinho sobre ele, que é um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, no século XVIII, e Kant ele faz uma coisa trágica. Ele vai falar que ele vai dividir a realidade em duas partes. Ele vai dizer, olha, existe na realidade aquilo que é a coisa em si, e existe o fenômeno, como a coisa se mostra para nós. Então uma coisa é essa garrafa em si, e outra coisa é como eu estou vendo essa garrafa nos meus 5 sentidos, visão, tato, paladar e assim por diante. E ele vai dizer que a gente não consegue conhecer a realidade em si. O nosso pensamento não consegue conhecer a coisa nela mesma. A gente só consegue conhecer o fenômeno, como a coisa se mostra para nós. E nisso ele coloca 3 coisas que a gente não pode conhecer pelo nosso pensamento: Deus, a alma e o mundo. Então Kant ele vai começar a dizer, ele não era descrente, ele era filho de luterano, pietista, ele acreditava em Deus, mas ele vai falar assim: você não consegue conhecer a Deus pelo seu pensamento, e você não consegue de forma alguma conhecer Deus. Então o que sobra para a religião, de acordo com esse pensador lá da antiga Alemanha, da Prússia Oriental? Ele vai dizer, o que sobra para nós, que é lógico e racional, é a moralidade. E Kant era um sujeito muito ético.
muito regrado. Ele fazia a mesma coisa todo dia. Ele nunca saiu da vila ali de Augsburg, que ele nasceu ali. Ele caminhava todo dia ele caminhando do mesmo jeito, no mesmo lugar. Depois ele ia estudar, depois ele ia dar aula de filosofia. Ele era muito, muito ético e moral, muito disciplinado. Isso é uma coisa boa. Só que é um cara que fala, a gente não consegue conhecer Deus. O que sobra quando você joga Deus fora? Moralidade. E muita teologia moderna vem nessa carreira kantiana aí. Kant é o responsável por moralizar a religião ao excluir Deus. E isso é bíblico no sentido negativo, por quê? Os fariseus, por exemplo. Ninguém aqui nunca vai ser tão moral e tão ético quanto o fariseu. E Jesus fala, vocês são sepulcros caiados. Vamos dar um nome para o fariseu? Nicodemos. Você nunca vai ser tão moral quanto Nicodemos, mestre da lei, líder do sinédrio judaico, líder político e religioso de Israel. E você nunca vai conhecer o texto da Bíblia quanto Nicodemos conhecia praticamente de cor o Antigo Testamento. Você não adianta nem se esforçar, Nicodemos sempre vai saber mais a Bíblia do que você, no sentido de memorizar o texto. E Jesus fala, Nicodemos, você não entrou no reino de Deus ainda. Em João capítulo 3, Nicodemos fala, Jesus, eu estou vendo o reino de Deus se manifestar através dos seus sinais, parafraseando João 3. E Jesus fala, você não está vendo o reino de Deus, porque o reino de Deus não é essas manifestações miraculosas que eu estou fazendo. E Nicodemos, você não entra no reino de Deus também, você ainda não entrou, porque você ainda não nasceu de novo. Então o cara mais moral da época de Jesus não tinha um passo dentro do reino de Deus. Então a ética do reino de Deus, ela começa esmagando a mera moralidade. Esmagando a mera moralidade. Então o que a gente sempre fala então de ética a posteriori, posteriormente, sempre como um resultado, sempre como um efeito, como uma evidência, e nunca como a causa. Ninguém vai entrar no reino de Deus por moral, por ética e por bom comportamento. Como é que você entra no reino de Deus? Você nasce de novo. Como é que acontece isso? Sem nenhum motivo humano e sem nenhuma causa humana, o Espírito soberano, ele sopra no seu coração, te dá um coração novo e faz você nascer de novo. Aí você está dentro do reino, e ele vai te possibilitar agora ouvir o Evangelho, e ele vai colocar dentro do seu coração, quando você ouve o Evangelho, fé salvadora e arrependimento. E aí você ouve, você crê e se arrepende dos seus pecados. E aí sim, agora com o coração transformado, com a alma renovada e com fé, como um presente de Deus para você, você vai ter a verdadeira boa obra diante de Deus. Essa é a ética do reino, é sempre posterior, nunca é meramente lista de mandamentos, mas é o coração transformado diante de Deus. E aqui em 2 Samuel 3 e 4, nós temos 3 verdades sobre a ética do reino de Deus, que são muito mais princípios, não vai ter nenhum tipo de regra. Topicalizando os pontos aqui, é claro que as regras elas vão aparecer em algum momento, mas elas são 3 termômetros, ou 3 balanças, para você colocar a sua vida e ver se você está se comportando como alguém que já faz parte do reino de Deus. Se não, você está fora, você está no reino das trevas, no reino do pecado e do diabo, e você precisa clamar para que Deus transforme a sua vida e abandonar essa moralidade pífia que você acha que tem. Primeira coisa então, a ética do reino de Deus é fundamentada na palavra de Deus e não na cultura. 2 Samuel 3, verso 2 ao 5, vamos ver. Davi teve filhos em Hebron. O seu primogênito era Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo é Quileabe, de Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita.
O terceiro chamava Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Hagite. O quinto é Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. E esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebron. Aqui está um grande exemplo negativo de Davi. Ele termina 1 Samuel com duas mulheres. Ele termina com Ainoã e com Abigail, porque Mical havia sido tomada, a filha de Saul. Saul pegou e falou assim: não, cancela o casamento, eu vou te dar para outro marido e você não vai ser mais mulher de Davi. Então ele tinha 3 mulheres, a gente já viu isso na pregação de 1 Samuel, e ele termina o texto com 2 mulheres. E aqui, do nada, ele aparece com quantas mulheres? Meia dúzia de mulheres. 6 mulheres aqui. Qual que é o problema disso? O texto, ele vai intencionalmente nomear os primogênitos de Davi. Davi tem 6 primogênitos aqui. 6 primogênitos. Amnon, depois tem Gileabe, depois vai ter Adonias, Itreão, e todos os filhos dele aqui vão ser nomeados. Absalão, filho de Maaca, no verso 3, 6 primogênitos. Eles vão ser aqueles que vão dar trabalho para Davi no final do livro. Eles vão ser aqueles que vão lutar para ter o poder do reino. Eles vão lutar contra o próprio pai. Eles são 6 primogênitos. É eles que vão causar a desgraça que vai ser no final desse livro. Absalão, Amnon, todos esses nomes aqui, o autor já sabe que o leitor sabe que são filhos que deram trabalho, e ele faz questão de nomeá-los um por um aqui. E qual que é o pecado de Davi? Deuteronômio 17, verso 17, fala que o rei não deve ter muitas mulheres. O rei deve ser monogâmico como todo mundo em Israel. Deus proíbe verbalmente, expressamente, Deuteronômio capítulo 17, verso 17, que o rei não pode ter muitas mulheres, e muitas é mais do que uma. E Davi intencionalmente se casa com várias mulheres. Já começa aqui, antecipa-se a queda de Davi aqui. Nós vimos que quando ele toma a Abigail e depois Ainoã, isso já é o começo do pecado dele, para ele tomar quem depois? A mulher que ele vai cometer adultério, a mãe de Salomão. Esse é o grande pecado dele. E aqui de novo, os filhos são nomeados porque está se envolvendo aqui com poligamia, com casamentos mistos. E por que ele faz isso? Por que Davi toma 6 mulheres aqui para começar o seu reino em Hebron? Porque o casamento, a gente já falou isso várias vezes, ele não era uma coisa meramente de intimidade. O casamento, ele tinha uma conotação política muito maior do que se tem hoje, e especialmente quando se fala do rei. Então, quando Davi ele toma mulheres, ele está fazendo, na verdade, alianças com as famílias dessas mulheres, e todas elas muito importantes. Abigail era de Judá. Abigail era uma judia. Então, quando ele se casa com uma mulher de Judá, ele já está compactuado com toda a tribo de Judá, que é a tribo dele. Quando ele casa com Mical antes dela, ele já está ali na família de Saul, na família real. Depois ele se casa com mulheres de outras tribos de Israel, para que ele tenha um pacto com essas famílias de Israel. E ele se casa aqui com uma mulher, lá no final do verso 3, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. Gesur era um reino pagão. Ele se casa com uma pagã, com uma gentia, com alguém fora de Israel. E Absalão depois é o cara que vai mais dar trabalho para ele aqui, o filho de uma pagã, para ter alianças também fora de Israel. E esse é o modus operandi, essa forma de agir dos reis pagãos. Essa é a forma de agir de Saul. Conquistar poder político através de alianças iníquas. Então Davi, ele começa a escorregar aqui, isso vai desvalar
na sua grande queda, porque ele não está agindo conforme a palavra de Deus. Ele está agindo conforme a cultura vigente, a cultura política matrimonial do Antigo Oriente Próximo. E isso vai causar mais para frente a queda dele e toda a divisão e transtorno que ele bem merece no final de sua vida. Isso nos ensina que a ética do reino de Deus ela é fundamentada na Escritura e não na cultura vigente, não na nossa cultura. A gente lê hoje na escola bíblica, Romanos 12, Paulo fala: eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês entreguem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo usa a palavra não vos conformeis, a palavra no original é como se fosse uma prensa gigante com um certo desenho, e essa prensa cai nessa massa, e ela forma exatamente o desenho desse molde, desse tipo, desse paradigma. E Paulo está dizendo: olha, o mundo ele tem esse formato, e ele está o tempo todo pressionando a cabeça de cada um de vocês. Não deixem se amoldar com os padrões deste mundo. Como é que a gente faz isso? Ele fala: antes renovem a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você não está renovando a sua mente na Escritura, você não está experimentando a vontade de Deus, e você não está agindo de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, você está agindo nos moldes dos paradigmas deste mundo. Mesmo com roupagem cristã, mesmo com fala cristã, você está com uma ética mundana, porque você está agindo de acordo com os padrões deste mundo. Um padrão que fala que você tem que ficar rico a qualquer custo, um padrão que fala que você pode saciar o seu desejo sexual em qualquer momento, de qualquer forma, e um padrão que fala que você tem que incluir todo mundo e não julgar ninguém. Este é o padrão desse mundo. E muito mais. Como você tem agido aonde Deus tem te chamado de colocar? Com os moldes deste mundo, com a cultura vigente, igual Davi aqui, querendo sustentar o seu reino com base naquilo que você vê em alianças políticas iníquas, ou descansando na palavra de Deus. Este é o grande fundamento. E a gente vê isso de forma muito prática das seguintes formas. Primeiro, você precisa ter um discernimento contracultural. Você precisa saber o que na cultura está indo contra a palavra de Deus. Então a expressão "isso é normal hoje" não é fundamento para a nossa ética, para a nossa vida. Isso é normal hoje. É normal você não disciplinar os seus filhos hoje. Isso é um absurdo. Hoje em dia, ninguém mais disciplina os filhos. Ó, a voz do mundo moldando essa sua cabecinha, mole, ela é mole. Porque a prensa do mundo está moldando ela. Ela não está sendo renovada e fortalecida. Ah, é normal hoje adultério, pornografia. É normal hoje mentir. É normal hoje conquistar as coisas à custa dos outros. O normal não é o normal. O normal é ímpio. O normal é maldito, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. A norma, o normal, aquilo que é normatizador para nós, é a Escritura, e não essa cultura perdida. Uma segunda evidência que o texto traz à tona para nós dessa fundamentação ética na Escritura é a sua família. Davi, o texto escancara, ele abre a janela da casa de Davi para nós e mostra os pecados de Davi dentro da casa dele, dentro da intimidade dele. E isso nos mostra que mais para frente o reino todo vai ser desgraçado por causa desse pecado familiar dele aqui. Isso quer dizer que a ética do reino começa em casa. A ética do reino de Deus começa nas famílias. E a sua família vai trazer queda e divisão para qualquer igreja que você vá, se você não está fiel ao Senhor na sua casa. Não adianta você vir aqui,
Não adianta ser na igreja presbiteriana, na luterana, na igreja pentecostal, você vai desgraçar tudo lá, porque a sua família está uma desgraça só. Como Davi está mostrando para nós aqui. O autor bíblico não esconde. O Espírito Santo mostra e escancara para nós que a ética do reino de Deus, pública e comunitária, começa na casa de Davi. Isso chama a responsabilidade. Os pais, maridos, as mães, esposas, os filhos, a nós começarmos a ética do reino de Deus, com a Escritura fundamentando-nos nas nossas casas. Segundo lugar, a ética do reino de Deus nunca age em benefício próprio, mas ela sempre ama até mesmo os seus inimigos. É o que esses dois capítulos estão mostrando para nós. Todo mundo aqui, e aí como Davi começa assim de forma negativa, mas depois ele se torna um padrão e um modelo positivo para nós, mas todo mundo ao redor de Davi aqui age por interesse próprio. Todo mundo. E eles vão morrendo um a um. O interesse próprio leva à morte. Isbosete ele vai repreender Abner por ter dormido com Rispa, a concubina de Saul. Por quê? Porque ele está preocupado com a vida espiritual de Abner? Não, porque ele estava com medo de ser ameaçado e Abner querer tomar o seu reino. Ele vai lá e confronta: você dormiu com a mulher do meu pai? O que você está querendo? Você está querendo tomar o meu reino? Interesse próprio. Abner fica horrorizado. Por que Abner fica horrorizado? Interesse próprio. Alguém falou mal dele. Alguém suspeitou dele. Hipócrita. Ele está dormindo com a mulher de Saul. Isso passava inevitavelmente uma mensagem. Ele sabia disso, só que ele não queria ser confrontado. Então eu estou no meu pecado aqui e eu não quero ser confrontado por causa de interesse próprio, por causa do orgulho maldito no coração dele. E ele fala o quê? Eu vou mudar de lado. Agora você me ofendeu, agora eu estou bravinho, agora eu vou mudar de igreja. Porque o irmão e a irmã ali falaram uma coisa que eu não gostei, me confrontou. Ele vai mudar de lado porque ele ama Davi, ele ama Deus? Não. Ele vai mudar de lado por causa que o ego dele inchado está sendo ofendido por Isbosete. Aí ele vai mudar de lado. Davi, agora eu estou do seu lado. Agora está tudo bem entre nós, a gente está lutando, mas agora esquece isso. Eu vou juntar, eu sou muito poderoso, Davi, você não tem noção. E aí no verso 21 ele fala: eu vou trazer todo Israel. Olha a arrogância do cara. Todo Israel vai me ouvir e eu vou entregar Israel para você. Por que ele está falando isso? Interesse próprio. Depois ele jogar na cara de Davi: você só é rei por causa de mim. Abner por interesse próprio. E Joabe, capítulo 3, verso 22 ao 30, ele não quer saber de nada, ele não quer saber o pacto que Davi fez com Abner. Joabe, ele pega, sem mais nem menos, sem consultar o rei, sem falar com Davi, escondido, descumprindo a ordem do rei, despediu Abner em paz. Joabe, ele vai lá e rasga a barriga de Abner, por interesse próprio, por vingança própria, porque ele matou o seu irmão. Então agora você vai ver o que é bom. Davi lamenta, ele lamenta a morte de Abner. Abner era seu inimigo, havia recentemente, ainda com toda uma certa cautela de Davi, mas Davi lamenta a morte de Abner. E depois, capítulo 4, verso 5, Recabe e Baraná arrancam a cabeça de Isbosete e levam para Davi. O que esses dois generais de Saul queriam? Interesse próprio. Eles queriam ficar bem com Davi. Eles estavam vendo que Isbosete era um sujeito fraco, era um sujeito que não se impunha, era um sujeito que não servia para liderar. Abner jogou na cara dele, ele ficou quieto, quer mudar de reino. Um cara inexpressivo, um cara que não era para ser rei de coisa nenhuma. Esses dois generais, então poderosos no exército de Saul e Isbosete, vai lá, fere ele na barriga, decapita-o e leva a cabeça para Davi. Para quê? Eles não estão falando: olha, para cumprir a palavra de Deus,
e esse cara está indo contra, era inimigo do rei, do Messias, do ungido de Davi, a gente está cumprindo aqui a vontade de Deus. Não. Eles estão fazendo o que era para ser feito, digamos assim, era para derrotar Esbozete mesmo, mas por puro interesse próprio. Pura egolatria, adoração de si mesmo. E a ética do reino não tolera autointeresse. Não tolera. Paulo diz em Filipenses 2 uma coisa muito interessante. Filipenses 2, verso 2, 3, 4, ele vai dizer assim: irmãos, não façam nada por partidarismo, não façam nada por rivalidade, não façam nada por orgulho, pelo contrário, façam tudo com humildade, considerando o seu próximo, cada um superior a si mesmo. Ele já emenda Cristo, e ele fala: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E ele, sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus, algo a que ele devesse se apegar, antes se tornou servo e morreu por nós a morte de cruz. Qual a conexão aqui entre o que Paulo falou no começo do capítulo 2 e o hino sobre Cristo? A conexão é que Cristo é Deus, infinito, eterno, bendito, é abençoado, como divino, não precisa de nada, nem de ninguém. E quando ele olha para a sua divindade, a sua essência divina, infinita, sendo vida em si mesmo, ele fala: não, eu não vou usar a minha divindade como algo a que eu devesse me apegar, como algo que me impeça. Pelo contrário, ele se fez homem e morre por nós. Então, se ele fez isso, você não tem divindade, você não é Deus, você não é divino, então você não tem nada que não venha do Deus Filho e do Pai e do Espírito. E você quer se apegar. E Paulo fala: não façam nada por partidarismo. É isso que Abner fez, partidarismo. Esbozete falou mal de mim, eu vou me juntar com Davi. Paraná e o outro lá, não, vamos arrancar a cabeça dele e levar para Davi. Partidarismo. Divide o povo de Deus, divide. E o que gera partidarismo? O orgulho, o interesse próprio. Por que eu vou querer fazer parte daquele grupinho e não do outro? Interesse próprio. E uma igreja com uma pluralidade de pastores, a gente precisa ficar de olho nisso. Eu sou do Thiago, do Fernando, do Rafael, do Will. Eu não vi isso aqui ainda, mas se a gente vê, a gente vai tratar com tanta veemência quanto a Escritura manda. 1 Coríntios 1 ao 4, Paulo fala: vocês são ímpios, vocês estão agindo como pessoas carnais, vocês estão imitando os coríntios aí que estão fazendo partidarismo pelos sofistas que pregam um melhor do que o outro. Isso é destruir a igreja, isso é construir a igreja com madeira, feno e palha, e o fogo de Deus vai consumir tudo isso. O reino de Deus não é e não tolera interesse próprio. 1 Coríntios 10, Paulo fala: não façam nada por interesse próprio. 1 Coríntios 13, 8, Paulo fala que o amor não age com interesse próprio. Então, se a igreja é essa comunidade do amor, ela é a comunidade que ninguém age por interesse próprio. E diante de mim, e diante de vocês, nós temos seres com um ego gigantesco, inflamado, reluzente. Isso é insuportável. Cada um de nós aqui é esse Abner, esse Joabe, esse Baaná. A gente precisa mortificar esse nosso ego. A gente precisa dizer não. Não ao partidarismo, não ao interesse próprio. E como que a gente sabe que a gente está de interesse próprio? Primeira coisa, quando você faz alguma coisa para ganhar algo em troca. Isso é o ponto. Você está fazendo algo para ganhar alguma coisa em troca, seja dinheiro, seja popularidade, seja meramente ser visto fazendo. Porque quando alguém te vê fazendo alguma coisa e te elogia, aquilo, se você não tomar cuidado, infla o seu ego. O que você tem feito na igreja?
não é o ponto. Mas você está querendo alguma coisa em troca? Você está barganhando com Deus ou com a igreja? Então é melhor você não fazer nada, calar sua boquinha e aprender a mortificar o seu pecado primeiro, porque isso não é tolerado no reino de Deus. Outra coisa é usar gente, usar pessoas como degrau. É isso que Abner estava fazendo, querendo usar Davi como degrau. É isso que Baná, o outro lá, queria fazer, usar Davi como degrau para interesse próprio. Você não trata as pessoas como uma finalidade a ser amada, mas como um meio para você ter alguma coisa. Isso é mundo, isso é cultura. Isso está o tempo todo lá. E olha só, não existe então networking no reino de Deus. Não existe você se aproximar de alguém porque aquela pessoa é importante, porque aquela pessoa vai te conceder tal coisa. Isso é diabólico. E essa é a agenda de várias igrejas hoje em dia. Na igreja, último termômetro aqui, a gente não deve medir a nossa fidelidade pelos resultados que a gente tem. A igreja está crescendo ou não, isso não significa nada para falar da fidelidade dessa igreja. O reino que está prosperando aqui, está tudo acontecendo certo. Abner consegue um pacto com Davi, Joabe consegue matar Abner, Recabe e Baná conseguem matar Esbozete. Eles estão com sucesso total e totalmente contrário à vontade e à palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a ética do reino de Deus é fundamentada na palavra de Deus e não na cultura. E a ética do reino de Deus, então, fundamentada na palavra de Deus, ela não tolera interesse próprio, ela não suporta orgulho e partidarismo. Ela, na verdade, mata o nosso ego, humilha-nos e faz-nos amar uns aos outros de fato. E amar um ao outro é você se interessar primeiro pelo outro, pelo bem-estar do outro, e não com você em primeiro lugar. E você ama até os seus inimigos, como Davi mostra aqui, chorando pela morte de Abner, e depois matando Recabe e Baná por matarem Esbozete. Terceiro lugar, terceiro e último ponto aqui, a gente vai para as aplicações depois. A ética do reino de Deus se submete ao julgamento moral do rei. A ética do reino de Deus se submete ao que o Messias, o rei ungido, fala que é certo e que é errado. Olhem comigo o capítulo 3. Diz assim o verso 32, a gente vai ler até o verso 36. A graça de Deus capacita Davi a ter uma empatia gigante por Abner. Verso 32, sepultaram Abner em Hebron, e o rei chorou em voz alta, junto à sepultura de Abner, e todo o povo chorou também. E o rei lamentou por Abner. Abner tinha de morrer como morre um vilão, ou Abner tinha que morrer como morre um tolo. Verso 34, as tuas mãos não estavam atadas, e nem os seus pés presos por grilhões, mas caíste como cai diante dos filhos do mal. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois disso, todo o povo veio fazer com que Davi comesse alguma coisa, enquanto era dia. Mas Davi jurou: que Deus me castigue como quiser, se eu provar pão ou alguma coisa, outra coisa antes do pôr do sol. O verso 33 é o verso fundamental aqui. Todo o povo notou isso, e pareceu-lhe bem, assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem a todo o povo. Pareceu bem. Eles julgaram que Davi estava agindo bem. É a velha e repetida história da árvore do julgamento do bem e do mal. O rei Adão era para julgar o bem e o mal com base na palavra de Deus, que fala para não comer daquela árvore. O pecado original então é julgar o bem e o mal com base no interesse próprio, querer ser igual a Deus, querer ser autônomo e independente.
Essa é a história da queda. E o que vem depois, todo o pecado que vem depois, é exatamente isso. O ser humano julgando o bem e o mal, com base em si mesmo. E sempre que a gente faz isso, a gente inverte. Chama o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20 fala: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. E vejam, a história está caminhando aqui. Vejam que a gente veio de onde? A gente veio do livro de Juízes. O livro de Juízes, o refrão era um só em todo o livro: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava bom, certo, aos seus próprios olhos. É a imagem, essa é a mensagem do livro de Juízes. Você vai fazer o que você quer, você vai julgar as coisas conforme o seu umbigo, porque você não tem um rei. Sem um rei você não sabe de nada. Sem um rei você não consegue julgar nada certo. Você só vai inverter o bem e o mal. E agora sim, agora eles têm um rei de acordo com o coração de Deus. E o que o rei faz, eles imitam. Perceberam? O rei faz, eles imitam. Verso 32, o rei chorou, e aí acontece, todo mundo vendo Davi chorar, o povo chorou também. Isso também quer dizer que foi um resultado do choro de Davi. Eles imitaram Davi. E tudo que Davi fazia, no verso 36, parecia bom, era bom. Davi toma uma atitude de não vingança, ele não mata Saul, ele toma uma atitude de, chorar pelo seu recém-mudado de lado Abner, por mais que Abner tinha dado trabalho para ele e fosse contra ele depois. O que Davi faz depois? Ele vinga Isbosete. Isbosete é o seu inimigo, é o filho de Saul que queria reivindicar o trono e derrotar Davi, portanto. E Davi ele faz o oposto da cultura aqui, quando a graça de Deus habilita a acertar. Ele encarna a vontade de Deus aqui. E agora ele, como esse rei, fazendo a vontade de Deus, refletindo o caráter de um Deus que não se agrada da morte do ímpio, como a gente já viu nas pregações aqui, o povo segue o rei. O povo segue o rei. Então a ética do reino de Deus é você se submeter a que um outro homem fala que é bom. E esse outro homem, Jesus, ele vai falar que é bom tudo que é contrário ao que você acha que é bom. É o que Davi está fazendo aqui. Porque se continuasse no pecado de Israel, não, vamos festejar que Abner morreu, Davi. Ele fingiu aqui que ia fazer um pacto com você, mas ia dar ruim depois. Não, vamos fazer uma festa porque Isbosete foi decapitado. Isso é o ser humano julgando que é certo e errado. E Davi faz o contrário. E Jesus faz o contrário. Cada coisa que você acha que é certa e que é errada, Jesus vai lá e vira de ponta cabeça. É só você ler qualquer fala de Jesus. Abre o Sermão do Monte. Tudo ali é contracultural. Feliz é o que chora. Não. Quem chora é quem não está. Quem está feliz é quem está chorando, Jesus. Não. Feliz é quem é pobre. Não. Feliz é quem é rico. Não. Feliz é quem é pobre de espírito. Quem chora, quem é perseguido. Misericórdia, Jesus. Não. Ser perseguido é coisa ruim. Eu não quero ser perseguido. Bem-aventurado. E aí você sabe que você está dentro do reino de Deus como nova criatura, quando você se submete ao julgamento do Messias, do Rei. Você fala, eu não entendo, eu não queria, na minha cabeça é o contrário, mas eu não sei de nada. Ele sabe de tudo. E eu me submeto a Ele. Davi, então, ele se torna um paradigma de moral. E quando a gente vem para o Novo Testamento, o que é moral cristã agora? Vejam, o movimento bíblico é o seguinte: toda a lei, todos os mandamentos, tudo quanto é versículo do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus nesses mandamentos, elas são
proféticas, elas estão apontando para o final. Já ensinei isso várias vezes, eu vou ensinar essa catequese em breve. A lei é escatológica, ela é profética, ela não é um fim em si mesmo. Quando Deus fala assim, ó, não matarás os seus mandamentos, Ele não está falando apenas não matarás. Ele está ali com uma promessa embutida ali, dizendo que Deus, de alguma forma, no futuro, não vai mais ter morte. Porque esse mandamento não pode perpetuar para sempre, senão a morte vai existir para sempre. Quando ele fala, não adulterarás o sétimo mandamento, ele está dizendo que vai ter um tempo que não vai ter mais imoralidade. Senão, a imoralidade vai existir para sempre, não. Cada mandamento é uma seta para frente. E elas todos os mandamentos de Deus repousam em Cristo. Ele é a lei encarnada, Ele é a vontade de Deus corporificada, Ele é a sabedoria de Deus humanizada. Ele é a palavra de Deus. E aí Paulo fala assim em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei e a punição da lei, o que a lei não poderia fazer, Deus fez, enviando o seu Filho. E agora quem está em Cristo, Paulo fala em Romanos 8,4, a lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então qual que é a nossa relação com a ética? Qual que é a nossa relação com a moral e com a lei de Deus? Você primeiro é habitado pelo Espírito, transformado pelo Espírito e unido a Jesus. E agora sim, vivendo no Espírito, a sua vida vai mostrar e vai cumprir a lei. Então não é você olhando para a lei para cumpri-la. Não, é a lei olhando para você e falando, eu estou sendo cumprido nessa vida habitada e habilitada pelo Espírito. E a lei é importante, porque nós ainda somos pecadores, a gente precisa dos parâmetros ainda. Mas o Espírito cumpre a lei na sua vida, quando você está em Cristo e você imita a Cristo Jesus. É o seu coração ardendo de amor pelo seu Rei, e agora você o imita, e ao imitá-lo você cumpre a lei. Isso é o oposto do legalismo. O legalismo, você olha para a lei e faz o sacrifício. A ética do reino é você olha para o Rei, que cumpre a lei, e você, ao imitá-lo pelo poder do Espírito, a lei é cumprida em você. Quando você ama a Deus e ama ao próximo e até mesmo os seus inimigos. E a Bíblia fala isso o tempo todo. 1 Pedro 2 fala que Cristo morreu e deixou as pisadas, as pegadas para que a gente possa segui-lo. João 13, Jesus lava os pés dos discípulos e fala, vocês vão fazer o mesmo uns com os outros, o maior vai ser o menor, o primeiro vai ser aquele que serve contra o padrão do mundo, que fala que o primeiro é o Senhor. E Hebreus 12 fala assim, rodeados de uma nuvem de testemunhas, que é o Hebreus 11, ou a lista de exemplos de fé. Prossigamos, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe estava proposta, não fugiu da cruz. Ele correu para a cruz. E aí Deus fala, você vai correr agora a corrida da fé, você vai viver a ética do reino, olhando para Cristo. Olhando para Cristo. O reverso disso, Provérbios 14:12, fala, há caminhos que para o homem parece certo, parece bom, mas o fim deles é a morte. Que caminho é esse? É o caminho do seu coração, é o caminho da sua imaginação, é o caminho do seu ego. Qualquer caminho que não seja o caminho que é Cristo, parece bom. Veja o texto, há caminhos que parece bom, parece certo, parece correto, é moral, é ético. O fim é a morte. No dia que você comer do julgamento do bem e do mal por si mesmo, certamente morrerás. Agora, o caminho que parece mal, o caminho da cruz, da renúncia, da morte, leva à vida.
e aqueles que morrem são os únicos que vivem. 3 conclusões práticas para nós. Então, para resumir, a ética do reino é fundamentada na palavra e não na cultura. Na palavra e não na cultura. Ela não tolera autoproteção, autointeresse e ego, mas ela ama o próximo, até mesmo os seus inimigos, e ela é baseada no que o rei fala e não no que você fala. 3 conclusões aqui do texto para nós. Primeiro, capítulo 3, verso 33. O rei lamentou por Abner, dizendo: Abner tinha que morrer como morre um vilão. No hebraico, o vilão aqui é tolo. E aí no final da sua vida a gente vai dar para você e vai dizer: você tinha que morrer como um tolo. E você vai morrer como um tolo se você viver como um tolo. É o que a Rafael falou semana passada. Você vai morrer exatamente como você vive. E você precisa morrer como um tolo. Você precisa morrer como um ególatra, um interessado próprio. A pergunta de Davi é irônica. Você não tem que morrer como um tolo, mas você vai morrer como um tolo se você viver como um, se você viver com base na sua cabeça e no seu interesse próprio. Você vai morrer como um tolo. Você vai ter o destino da tolice. Você vai ser encontrado pela morte eterna. Davi pergunta para cada um de nós: você tem que morrer como morre um tolo, um vilão, um ímpio. Abner morreu como um tolo, porque ele agiu por interesse próprio. Você não tem que morrer como um tolo. Abandone-se a si mesmo, volte para Cristo. Ele morreu por tolos. O herói morreu por vilões. O Deus e Filho de Deus morreu pelos seus inimigos, para que você não viva e não morra como um tolo. Segundo lugar, Recabe e Baná, no final do capítulo 4, ensina-nos que não é a gente que determina a boa notícia. Isso de novo, igual o rapazinho lá, o Amalequita, que falou que matou Saul e achou que isso aqui é uma boa notícia. Recabe e Baná fazem a mesma coisa. Eles acham que eles vão dar uma boa notícia e eles morrem. Então não é você que determina o Evangelho, não é a Igreja Batista que determina o Evangelho, é o Evangelho que nos determina. O Evangelho é objetivo, é uma notícia de que Jesus morreu e ressuscitou. Isso não depende de nenhum de nós, isso não depende de nada na criação, isso é para ser fielmente proclamado. Então a gente não determina o Evangelho. A gente não inventa o que é ser igreja. O que é esperado de nós como mordomos é apenas fidelidade ao que Deus já entregou. Porque se você for inventar o Evangelho, se você for inventar a teologia, se você for inventar o que é a igreja, você vai de novo distorcer e destruir. E em terceiro e último lugar, o texto, meus irmãos e irmãs, existe um fundamento aqui, perpassão, um alicerce aqui debaixo desse texto, que é o seguinte, que vai reverberar depois da história de Israel, que é a expressão todo Israel. Ela aparece o tempo todo no texto. Vejam comigo, o capítulo 3, rapidamente, capítulo 3, verso 12. Então Abner mandou seu mensageiro dizer a Davi: de quem é essa terra? Faz aliança comigo e eu serei contigo para resgatar o que? Para ti, todo Israel. Verso 21. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e trarei ao rei, meu senhor, todo o Israel. E o texto fala que todo o povo chorava com Davi. Qual que é o ponto aqui? O ponto é a unidade do povo de Deus. O reino está dividido. Isbosete e Davi, o filho de Saul e o filho de Jessé. O reino está dividido. O ponto todo aqui é um comportamento que vai unificar esse povo. E essa expressão aparece depois quando Salomão peca, o reino dele divide, e aí de novo a expressão, olha, todo Israel, ela some.
Porque quando o reino está dividido, o propósito de Deus é unificar as 12 tribos, é unir todo o Israel. Então toda a preocupação aqui de Davi, Abner, Recabe e Baaná, por mais que eles usam meios pecaminosos, é unir todo o Israel. As 12 tribos precisam estar unidas. Isso nos ensina que a ética do reino de Deus, o comportamento dos cidadãos do reino de Deus, ele deve gerar união e unidade. Só que essa unidade, meus irmãos e irmãs, ela não vai ser que por Davi casando com várias mulheres, por Abner mudando de fidelidade com Davi, ela não vai ser a Joabe cortando a barriga de Abner, e ela não vai ser através de Recabe e Baaná arrancando a cabeça de Isboset. Ela não pode ser gerada por mãos humanas. O Israel vai ser unificado quando essas três coisas aparecerem. Essa união precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Precisa ser uma união não egoísta e não autocentrada, mas amorosa. E precisa ser uma união girando em torno do centro gravitacional que é Cristo. Qualquer outra união é artefato humano, é fazedura humana, é obra humana e não é, portanto, nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada de Deus. A gente pode se unificar aqui com moralidade, com teologia, com comportamentos infinitos, mas essa união é frouxa, ímpia e pecaminosa, porque ela não está fundamentada na palavra de Deus. Cada um faz o que é certo aos próprios olhos. Essa união ela não gera morte do ego. Qualquer união que gera promoção do ego, seja dos líderes ou da igreja, não tem nada a ver com o reino de Deus. E ela não vai ter nada a ver com o reino de Deus se ela não for baseada em Cristo Jesus. Aquele que disse em Mateus 7, para nós terminarmos, tem dois tipos de pessoas, tem dois tipos de casas: a casa que é fundamentada na rocha e a que é fundamentada na areia. A rocha é a minha palavra, a areia é qualquer porcaria da cultura que você pega para dar de fundamento para a sua vida. O vento vem para os dois, a tempestade irrompe sobre as duas casas, e somente aquela que faz a minha palavra, aquela que cumpre a minha vontade, permanece em pé, e essa casa somos nós. Que nós venhamos a nos comportar como pessoas que já morreram e estão em Cristo Jesus. Amém?